Bom dia, tudo bem, irmãos? Nós estamos aí no Sexta-feira Bereana, mais um. Justificando aí, na semana passada nós não tivemos, né? Nós tivemos um imprevisto aqui tecnológico, não deu para gravar. Mas esse é o Sexta-feira Bereana, toda sexta de manhãzinha às 6 da manhã nós soltamos aí algum conteúdo, né? E essa semana, como não podia ser diferente, esse é o aniversário aqui da Igreja Batista Bereana, e nós vamos conversar então um pouquinho hoje com o pastor Silvio. Enfim, está aqui desde o início, né, do trabalho praticamente, e nós vamos falar sobre gratidão, sobre o tema aí do nosso aniversário, e também em pensar como nós podemos agradecer a Deus, né, inclusive até por nossa igreja local também, né? Bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia, Paulo, bom dia, queridos irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande mesmo, e grandes coisas tem feito o Senhor ao longo desses 32 anos. Nós temos muito que agradecer, muito que relembrar, e são tantas coisas. O Senhor tem realmente nos cumulado de bênçãos, não obstante também lutas, sem dúvida alguma, né? Então é isso, e hoje nós vamos falar então, começando aí, eu gostaria de pensar em 3 momentos aí na nossa conversa hoje. Primeiro vamos pensar um pouquinho sobre o tema, né, por que gratidão, o que nos motiva a ser gratos e tudo mais, que esse é o tema aí do nosso, de certa forma nós vamos falar sobre gratidão no nosso aniversário, e depois pensar até mesmo em momentos marcantes da nossa igreja, pelos quais nós podemos ser gratos e tudo mais, né? Sim. E aí, finalizando, no último momento, nós vamos fazer um convite para que vocês participem com a gente dessas festividades, né? Então vamos começar então, pastor. Eu gostaria de perguntar aí para o senhor a respeito do nosso tema, né? Qual é o tema do aniversário da nossa igreja? Por que foi escolhido? Por que isso é importante para nós como cristãos e para a vida de uma igreja local, né? Uhum. Grandes coisas sempre começa com a obra de Deus, da regeneração de cada um de nós, e o Senhor tem feito grandes coisas, e o Senhor tem feito aqui um farol que anuncia as boas novas, né? Então, grandes coisas Ele tem feito, transformando missionário que veio aqui, começou uma igreja e nos convidou para trabalharmos juntos, e nesse trabalho o Senhor foi fazendo grandes coisas, de situações que a priori nós não imaginávamos, né? Era uma coisa assim que nós chegamos pela fé, até aqui chegamos pela fé e continuamos, e nessas grandes coisas tem muitos milagres, muitas situações difíceis, mas muitas situações das quais nós vemos que grandes coisas vêm de um grande Deus, todo-poderoso, suficiente, e que Ele sabe o momento, né, aquele momento que é cirúrgico para nos socorrer e nos dar realmente aquele socorro que é tão necessário. Por isso que grandes coisas fez o Senhor ao longo desses 32 anos. Ele tem sido grande, Ele é grande, e Ele tem feito grandes coisas, e é por isso que nós estamos alegres. Amém. Em relação a isso também, né, nós sempre podemos pensar na nossa própria adoração ao Senhor nesse sentido, né, de lembrar o que o Senhor fez, né? Muitas vezes nós somos ingratos, né? Mas se você olhar alguns grandes salmos ali nas escrituras, por exemplo, os salmos, eles, quando louvam ao Senhor, sempre louvam ao Senhor pelos seus feitos, né? Então é bom ter um momento do ano que a gente como igreja se reúne para lembrar o que o Senhor fez por nós, então agradecer. Isso daí edifica a igreja e também vamos dizer assim, nos motiva a adoração, nos leva a ter esse compromisso com o Senhor, perceber quem Ele é também através do que Ele faz, através do que o nosso Senhor faz, né? Exatamente, Paulo, e tantas pessoas que passaram ao longo desses anos,
né? Pessoas que foram transformadas, pessoas que estão em outros ministérios, mas que nos ajudaram muito, né? Pessoas que já partiram, já estão com o Senhor descansando também. Então a gratidão, ela é ilimitada, porque nós temos muito para agradecer, né? Tanto aqueles que estão conosco hoje ainda, como aqueles que já partiram, aqueles que estão trabalhando em outros ministérios, mas que cooperaram, que trabalharam junto conosco aqui e nos ajudaram a chegar nesse patamar. E nós sabemos que isso também foi a grandeza do Senhor, né? A misericórdia do Senhor, porque ninguém faz nada sozinho, né? E principalmente nós temos que depender do Senhor e ver que o Senhor é misericordioso, né? Ao longo de todos esses anos, o Senhor sempre tem nos ajudado, nos motivado, né? E isso que nos alegra. Por isso que o tema é grandes coisas fez o Senhor, por isso nós estamos alegres. Amém. Só citando, esse é o nosso versículo isso. Tema também do acampamento, né? Do acampamento não, desculpa, do aniversário aqui da igreja. Do aniversário. Mas então é isso, pastor. Eu também é interessante que o senhor... O que é interessante nessas escrituras também? Quando nós pensamos em gratidão, nós pensamos em coisas concretas, né? Sim. Nós olhamos para o passado, vemos o que o Senhor fez no passado. É claro que nós olhamos também num sentido de redenção e tudo mais, mas falando também em termos de coisas concretas. Nós olhamos para o passado, vemos o que o Senhor fez no passado, nós agradecemos no presente, e isso de certa forma nos dá esperança e força para ficar firmes no Senhor no futuro. Somos uma igreja viva, uma igreja com projeto. Toda igreja local tem projeto, toda igreja local tem sonhos, e nós precisamos muitas vezes resgatar o que o Senhor fez por nós no passado, para que nós consigamos projetar os nossos sonhos para o futuro e se manter firmes no que o Senhor quer de nós. Então, aproveitar que o Senhor está aqui e que o Senhor aí é um dos poucos que está desde o início, tem algum outro irmão, né, que ainda está aqui desde o início, mas gostaria que o Senhor falasse aí de coisas concretas mesmo, né, do que o Senhor já fez por essa igreja local, e para que isso nos motive também a enfim, termos esperança no Senhor também para o futuro. Sim, tem N situações, né, mas a gente pode ver que o maior trabalho, embora nós tenhamos aqui hoje uma construção, mas o maior trabalho é a gente ver pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus, e pessoas que foram, né, muitos reinseridos na sociedade. Só um fato desses todos aí, a igreja, graças a Deus, ela, alguns anos atrás, bastante anos atrás, ela fez um projeto e trabalhava com o pessoal lá do Farol, e nós tivemos ali uma inserção muito grande. Nós tivemos a oportunidade de cuidar de pessoas moradoras de rua que estavam famintas e doentes também. O irmão Neto trazia medicação, e a mobilização da membresia era às 6 da manhã, nós já estávamos aqui preparando café e tudo mais, e foi um tempo gostoso. Depois, passado esse período, algum tempo depois, nós tivemos um período que nós tivemos aí uma ligação muito estreita com a clínica do pastor Gasparino. E aqui São Mateus, infelizmente, tem sido um lugar que muitas pessoas têm caído no vício, no Brasil inteiro, mas aqui. E nós tivemos um ano aqui em São Mateus, me foge a memória agora o ano, mas nós levamos 12 jovens para a clínica. E foi alternando, né? Um mês levava 2, outro tal. Mas foi um trabalho maravilhoso, e nós estreitamos ali os vínculos com o pastor Gasparino e tudo mais, e criou-se então essa situação. Depois tivemos essas participações no Fome de Bola, tudo, além do ministério, sem fugir do ministério normal da igreja. Eu estou falando ministérios que são extras normalmente, porque isso foi uma coisa que me marcou muito, porque a gente nós vimos a igreja se desdobrando nessa questão de visão social também. Não que a gente vá dar comida e tal, mas foi importante a igreja ter uma visão que era uma coisa extremamente urgente.
né? Agora o pessoal lá não pode mais dormir lá no lago e tal, mas teve um tempo que era um depósito lá. E nós íamos com nossos carros, buscávamos as pessoas, trazíamos aqui, dávamos café. Isso para mim foi uma coisa que marcou muito no ministério da Igreja Batista Bereano, né? E depois essas questões também, a gente ia até a clínica longe, às vezes eu combinava com o irmão e tal. Teve uma vez um incidente lá que um rapaz estava levando, até era um rapaz que foi indicado pelo irmão Valentim e acabou tendo um mal súbito dentro do carro e tal. Mas foram coisas que serviram para a gente crescer, para a gente ver o que como vale a pena servir o próximo, você ter amor pelas pessoas, né? Você vê um jovem que ninguém dá nada, aliás, né? E você saber que ele tem uma alma que a gente não sabe se Deus o escolheu ou não, mas eu tenho que fazer a minha parte. E isso é parte da igreja, é o ministério da igreja, é o ministério pastoral, é o ministério diaconal. E graças a Deus teve o irmão Neto, o irmão Zé Carlos, o irmão José Augusto, os irmãos que eram os diáconos mais antigos aqui. O irmão Neto ajudou muito também com medicação, como eu já falei. Então foram tempos difíceis, mas tempos bem oportunos. E a Lídia e as meninas, que elas vinham comigo de manhã, foi um tempo difícil também, e eu agradeço muito a Deus pela esposa que eu tenho, pela disposição que ela tem em servir ao Senhor, porque foram dias difíceis. As meninas estavam, né, naquele período escolar, fim de ano, mas o Senhor realmente nos sustentou. Então, isso é uma das coisas que a gente focou. O evangelismo também, discipulado, nós tivemos um tempo de evangelismo explosivo, um curso que nós implantamos aqui na igreja, foi um tempo bem gostoso, um material didático e treinando equipes, né? A irmã Márcia, a irmã Luciana, a irmã Lilian, o irmão Valmir, o irmão Isaías participou também. Então, nós tivemos várias equipes que nós treinamos, né? E o pastor Davi tinha implantado, depois ele faleceu, mas nós continuamos um tempinho ainda. Então foram muitas coisas assim que serviram para dar um corpo para a igreja, um norte até no aspecto de evangelismo e discipulado, que andam atrelados, né? Você não pode só evangelizar sem discipular, preparar para batismo, tudo. Então foi um tempo que foi dando um perfil para a nossa igreja, né? Como é que nós iríamos atuar, como é que nós iríamos trabalhar. E Deus foi colocando pessoas, foi dando, formando, né, através dos anos, formando líderes. Então foi um tempo gostoso, um tempo de muito trabalho, e nós passávamos aqui um bom tempo trabalhando nesse sentido, evangelismo também de casa em casa, batendo nas portas, entregando literatura. Hoje o formato do evangelismo já mudou tudo, hoje ninguém mais faz isso. Mas foi um tempo romântico, né? Aquele tempo que nós tínhamos nesse sentido. Então, olhando para trás, a gente vê que muitas vezes a metodologia muda, mas a mensagem não muda, né? E a mensagem do Evangelho é essa mensagem salvífica que nós pregamos hoje. E temos a oportunidade de fazer discipulado mesmo até através de internet e tudo mais, de lives. Mas o importante é que a obra do Senhor tem sido feita, e não obstante as lutas, as dificuldades, né, às vezes também fisicamente também a gente vai mudando um pouquinho, mas o Senhor vai dando forças e a gente vai conseguindo aí fazer a obra do Senhor pela misericórdia dele. Amém. E é bom, né, a gente pensar. Então nós já temos aí muitos motivos para agradecer, né? O Senhor nos sustentou ao longo desses anos, como o Senhor falou, a igreja de certa forma no seu início teve até uma vocação, porque enfim, nós vamos ter aí algumas igrejas locais que têm algumas características distintas, sim, né? E essa característica aí, essa veia mais de evangelização e tudo mais. E aí nós olhamos então para o passado, nós vemos o quanto o Senhor está nos sustentando no presente, e agora nós, finalizando aqui, nós podemos pensar aí em termos de futuro também, né? Não pode falar. Me permite uma coisa, Paulo, uma outra coisa que foi marcante na vida da igreja
foram os mutirões para a gente construir. Foi um tempo muito gostoso também, tempo de muito cansaço, mas muito gostoso, que os homens, né, nós nos reuníamos sábado de manhãzinha e concreto, e fundação e tudo mais. Aí chegou um tempo que nós recebemos uma oferta e pusemos concreto usinado, né, na primeira laje, depois segunda laje. Então foram situações extremamente difíceis, né, no meio dessa situação toda. Quando o pastor Davi faleceu, o presidente da missão passou por aqui e ele nos prometeu, depois enviou uma oferta que deu para a gente, pelo menos a fundação foi bem concluída. E então, tempo gostoso, muita cooperação dos irmãos, dos homens, os irmãos antigos, a irmã Daisy, o irmão Natanael vinham trazer o almoço para a gente aqui. Foi um tempo inesquecível, muito gostoso. A cooperação durante a semana, as irmãs se revezavam, né? A irmã Cecília, a irmã Rosângela e as irmãs, enfim, faziam o almoço para o pessoal que trabalhava na construção. Uhum. Então foi uma coisa marcante, a gente não pode esquecer. Então desculpe só de... Não, é verdade, são mais motivos para gratidão, né? E depois aí teve um tempo que o Júlio fazia comida, o irmão Valdemar fazia, o irmão Isaías fazia aí um frango caipira. E olha, foi um tempo maravilhoso, muito gostoso mesmo, a gente relembrar e ver que Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Sim. E o que eu estava dizendo era mais ou menos isso, né? Nós precisamos olhar para o passado, e aí de repente é um convite até mesmo para essas gerações aí mais recentes, né? Sim. Não só recentes em idade, mas de repente até convive aqui na nossa igreja local. Eu mesmo já estou batendo 11 anos aqui, mas não estou desde o início, já bem mais recente do que esses tempos aí que o senhor estava falando. Mas de certa forma nós percebemos o que o senhor fez até aqui pela nossa igreja local, nós percebemos a mão do Senhor. O senhor falou, por exemplo, daquele da Sara, que elas eram criancinhas e vinham para cá, e enfim, inclusive um dos momentos aí no último episódio que a gente teve aqui, eu conversei com a Sara. Na verdade eu escolhi ela pela logística ser um pouco mais fácil, mas teriam outros aí para falar, tinha o Du para conversar, a Andressa, enfim, esse pessoal que tá nessa faixa hoje aí, que já nem é mais tão jovem assim, chegando nos 30, mas cresceu aqui, né? Enfim, teve essa infância por aqui. E é legal ver como nós temos hoje já uma geração aí de pais, mães, pessoas que têm uma vida profissional, pessoas que têm a vida aí já construída, formada, e responsabilidades, e que foram formadas aqui, né? Sim. E de certa forma a gente olha para o futuro também, né? Então a gente começa, a gente pode sonhar, pode pensar, e aí eu falo, por exemplo, vamos pensar aí na minha geração, que é mais recente aqui na igreja, ou até mesmo em idade, não viveu aquele início, pelo menos não trabalhando ativamente, mas quanto a gente tem para trabalhar, quanto a gente pode fazer, né? E até um convite, inclusive, para os adolescentes, para os mais jovens, não os que estão com 30 igual eu, os que são jovens de verdade, para olharem para esse passado, né, e agradecer ao Senhor. Porque nós, muitas vezes, quem é um pouquinho mais novo tem essa dificuldade de agradecer ao Senhor, porque tem dificuldade de olhar para o passado, sabe? Mas é somente assim que a gente vem da mão do Senhor que a gente vai conseguir trabalhar aí no futuro. E acima de tudo, trabalhar até de certa forma resgatando o que é de valor e o que é importante, né? Então, memória. O que o senhor falou, por exemplo, a linguagem muda, a metodologia de repente muda, mas a essência não pode mudar. Não pode mudar. Nós precisamos continuar proclamando Cristo, nós precisamos continuar com a nossa essência, né? E eu tinha uma visão, não é que tinha e não tenho mais, é que as coisas, às vezes, elas não andam da maneira que a gente planejava, mas
eu pensava em nós termos aqui um reforço escolar. Nós tínhamos um número de professores muito grande e nós vimos essa possibilidade do avanço do prédio do terceiro andar, nós colocarmos salas e darmos aí reforço escolar e talvez uma escola de computação, alguma coisa nesse sentido assim. Inserir a periferia aqui, o pessoal mais carente. Então a minha visão era essa. Eu tinha falado com o irmão Neto, não, vamos. O Vinícius também, com a tecnologia que ele conhece, tudo. Então isso não morreu, mas é uma coisa que a gente tem como meta. Mas primeiro, prioridade é a pregação do Evangelho, né? Mas a posteriori é uma visão que eu tenho da igreja. Tem uma visão que não morreu. E a gente está aí envidando esforços para que a gente possa fazer isso aí. Sim, e tudo isso tem está a serviço da pregação do Evangelho. Isso. Está a serviço da pregação do Evangelho. Uhum. E tem aí então alguns desafios, né? Tanto para quem está hoje já mentoreando, digamos assim, né? Eu acredito muito nisso. Você tem todo esse pessoal da igreja. O pastor citou muita gente, né? Falou irmã Cecília, irmão Rosilégio, irmão Neto, alguns que não estão mais aqui, alguns que já estão com o Senhor. Exato. Mas muitos ainda estão aqui, graças a Deus. Glória a Deus. E até um convite mesmo, assim, a juventude, a adolescente, o pessoal que ainda tem essa força bruta, né? Que foi que tem que trabalhar, né? Enfim, olha para o passado, se cerque desses irmãos que viveram tudo isso, aprendam com eles, né? E vivam para a glória de Deus, uma nova linguagem, uma nova metodologia, mas os princípios seguem o mesmo. E é um desafio enorme, né? É um desafio enorme. A juventude precisa sonhar também e construir no presente, né? E olhando aí para o passado. Então é um desafio, né? Ao mesmo tempo que nós vemos esse passado e às vezes nós percebemos, falando aí, por exemplo, da minha geração, a gente percebe, poxa, a gente precisa fazer um pouco mais, né? Precisa olhar aí para o passado, ver o quanto o Senhor foi bom, o quanto o Senhor foi presente e trabalhar ainda mais, né, para o Senhor. Inclusive enquanto igreja local também, né? Sim, tudo começa com a igreja local, né? Sim. Isso é a origem, né? A base de tudo, e depois vai se expandindo e Deus vai fomentando aí os ministérios e a gente vai avançando. Acho que é isso, né, pastor? Nós conseguimos aí pensar, agradecer ao Senhor por muitas coisas. Nós conseguimos olhar para o nosso presente, ver o que o Senhor está fazendo por nós hoje. E nós conseguimos aí pelo menos dar alguns pontapés no que sonhamos para o futuro. E com uma certeza que o Senhor sempre vai ser bom, que o Senhor sempre vai cuidar, que o Senhor sempre é presente, que o Senhor sempre é justo. E acima de tudo, que a obra é dele e que é ele quem faz, né? Amém. Essa é uma certeza que tinham lá no início, é uma certeza que temos hoje, é uma certeza que teremos no nosso futuro. Então, se o senhor quiser deixar alguma palavra final. Eu quero sim, Paulo. Eu quero agradecer a toda a membresia da igreja, nesses 32 anos que o Senhor tem sido misericordioso conosco, e a gente vê muita cooperação, muita disposição em ajudar nos momentos de crise, né? Nos momentos de crise que a gente vê como Deus levanta aí homens e mulheres que estão dispostos a fazer a obra do Senhor. Daí eu agradeço como pastor muito a cada membro da igreja ao longo desses anos todos que tem lutado junto, tem arregaçado as mangas e se colocado nas fileiras do Senhor. Então, querido irmão, irmã, que Deus abençoe, muito obrigado. Eu sei que vocês fazem para Deus, mas nos atinge, e eu agradeço muito. Amém. Então é isso, gente. Deus abençoe a todos. Isso daqui está saindo na sexta-feira de manhã. Se você está ouvindo na sexta-feira ainda ou no sábado, dá tempo de te convidar. O nosso
Aniversário da igreja, nosso culto de aniversário vai ser no sábado, dia 27, às 18 horas. Então, sábado, dia 27, às 18 horas, nós teremos aqui a nossa comemoração. O preletor vai ser o pastor Milton Calazans, que é pastor na Igreja Batista Regular Jardim Ângela, né? Secretário executivo da IBRES. Isso. Pastor Milton, um homem experiente, uma bênção muito grande, companheirão de longos anos aí de jornada. Vai ser uma bênção, realmente, nós podemos ouvi-lo. Amém. Então os irmãos estão convidados. Deus abençoe a todos. Sejam gratos, né? Esse é o nosso convite para vocês olharem o passado, como nós olhamos aqui o passado da nossa igreja. De repente está ouvindo, mas eu nem sou da Bereana, sei lá. Enfim, mas você tem esse convite de olhar para o seu passado, ver o quanto o Senhor foi bom, e isso te convida a adorá-lo no presente e ter esperança para o futuro. Deus abençoe a todos. Se você é da Bereana, você está convocado para sábado. Se você não é, você está convidado, venha participar com a gente. Amém. Até mais, gente. Uma excelente sexta-feira. Deus abençoe a todos.